Fala galera, mamãe investidora falando, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, o queridinho do momento, Bitcoin. Eu vi esse Bitcoin desde 2020, eu investi pela corretora Biscoint, ela virou a corretora Bitbank porque ela fundiu a Biscoint com a Bitpreço. Eu investi nela de junho de 2020 até outubro de 2022. Depois eu fui comprar Bitcoin pelo Nubank e depois eu fui para Rico. Passei meus bitcoins para Rico. Aí a Rico parou de negociar Bitcoin pela Stage, né? Porque dentro do aplicativo da Rico você comprava Bitcoin, mas era por outra corretora chamada C-Stage. Aí em dezembro do ano passado eu vendi e voltei para Nubank. Então eu acredito que eu tenho uma certa experiência, né, para falar sobre isso com vocês. Eu também invisto em Bitcoin por ETFs na carteira do meu filho, como vocês podem verificar aí no canal. Então é isso, vou falar de acordo com a minha experiência. O que eu acho sobre investir em Bitcoin, como comprar Bitcoin, como eu compro, né? Bom, atualmente que eu saiba tem essas duas formas, você comprar Bitcoin direto pela corretora, tem corretoras aqui no Brasil, tipo essa Bitbank, né, essa que eu tava mostrando aí pra vocês, ou comprar a partir do ETF. Eu invisto das duas formas hoje. O ETF eu uso o Hash 11, que são as 10 maiores criptomoedas, mas 99% estão em Bitcoin e Ethereum, que a minha carteira pessoal também é isso, 70% Bitcoin e 30% Ethereum, e esse ETF Hash 11 tem, assim, 1% nas outras 8 criptomoedas. Bom, e as formas de guardar seus Bitcoins? Eu vou falar com vocês mais especificamente sobre as primeiras duas formas, que é a forma que eu uso, porque atualmente eu não tiro meus Bitcoins da corretora e guardo na carteira própria, porque eu não entendo muito disso, não fui procurar, acho que minha posição não é tão grande assim para compense fazer isso. Eu já ouvi falar que é um pouco caro, dependendo da carteira que você compre. Então, né, investir na corretora brasileira, um dos pontos positivos é essa, atualmente, né, a isenção de imposto de renda na venda até 35 mil. Então, se você tem um patrimônio desse, se você quer ir vendendo, você acha que já valorizou bastante, você pode vender até 35 mil por mês sem pagar nenhum imposto. E o ponto negativo é o risco da corretora falir. É uma frase bastante conhecida aqui no mercado de bitcoins, que é not your keys, not your coins. Isso que significa, se não são suas chaves, não são suas moedas de verdade. E para contextualizar isso, né, nós tivemos essa notícia recente aqui de 26 de fevereiro de 2024, que simplesmente essa corretora aqui, Bitforex, travou os saques dos seus clientes. E quem mantinha os seus bitcoins dentro dessa corretora, perdeu os seus bitcoins. Você não tinha como tirar o seu dinheiro de lá. Simplesmente eles sumiram com o dinheiro de todo mundo. Então, esse é um risco de você deixar seus bitcoins direto na corretora. Então, para reduzir esses riscos, você tem que acreditar bastante, você tem que investir num lugar bem confiável. Eu investi nessa corretora porque foi indicação do Bruno Perini. Então, como eu confiava no Bruno Perini, ele fazia a propaganda dela, né? Então, eu confiei nessa corretora. Mas, se não fosse uma corretora confiável, poderia ter acontecido isso daí que a gente viu acontecer com essa Bitforex. Então, sim, eu estava correndo esse risco. E eu acho que essa é uma das dificuldades de se investir em criptomoedas, porque como é um sistema muito complexo, é bem fácil de ser criado um sistema de fachada, como nós vimos várias pirâmides fantasiadas de negócio de Bitcoin, e muita gente já perdeu dinheiro. Investindo direto pelo ETF, nós temos uma possibilidade de diversificação. Atualmente tem ETF só de Bitcoin, ETF só de Ethereum, mas também nós temos Bitcoins ou ETFs igual esse Hash 11 que investem nas 10 maiores criptomoedas. E o ponto negativo de se investir em ETF que é sem isenção de imposto de renda na venda. Se você fizer qualquer venda, o imposto vai ser de 15% do lucro, que nós atualmente temos esses ETFs aqui no Brasil. Temos esse Crypto 11, que são as 20 maiores criptomoedas, esse Hash 11, que é o que eu invisto para o meu filho, 10 maiores criptomoedas. Aí nós temos os exclusivos de Bitcoin, temos um exclusivo de Ethereum. Também temos agora, né, recentemente foi aprovado os ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos. E isso, né, meio que deu um boom no mercado. Atualmente o Bitcoin está crescendo 40% no último mês, 45% no último mês, e o Ethereum está crescendo quase 50% no último mês, porque eles estão comprando, assim, quantidades enormes de Bitcoin nas últimas semanas. E, né, o preço do Bitcoin é formado quase que exclusivamente de oferta e demanda, e algumas notícias também, né, interferem, como no dia que o Elon Musk declarou que estava comprando uma criptomoeda, e essa moeda multiplicou várias vezes, e depois ele declarou que estava vendendo, e a moeda simplesmente caiu. Então agora, né, vamos ter esses ETFs aqui na Bolsa Americana. Já estava sendo esperado, né, o mercado ele se antecipa. Então o Bitcoin já vinha crescendo com esses rumores de que o ETF poderia ser aprovado nos Estados Unidos, e no dia que foi aprovado subiu 6% de uma vez. E desde então os ETFs americanos têm comprado grandes quantidades. 9 dos 11 ETFs de Bitcoin autorizados pelos Estados Unidos já compraram mais de 192 mil unidades de criptomoedas. Então imagina, né, a pressão de compra que isso gera na moeda. Por isso que está aí subindo 40%, quase 50% no último mês. E nós também ainda temos um tal de evento que é halving, que é quando a mineração cai pela metade, e isso historicamente desbocou uma subida no Bitcoin, assim, das últimas vezes. Multiplicou
a última vez multiplicou por 6 o valor do Bitcoin em 1 ano e meio. Então, isso daí vai acontecer mês que vem. E nós temos mais essa notícia que tá, né, subindo, fazendo o Bitcoin subir esse valor aí em fevereiro. Então, nós temos aqui, o Bitcoin um dia sobe 0,5%, na semana subiu 10%, no último mês subiu 45%, em 6 meses subiu 138%. Aí no último ano, 165%, em 5 anos subiu 1.927%. Tá fazendo uma conta aqui, né, que eu entrei mais ou menos aqui, 20 de junho de 2020, foi mais ou menos aqui. Se eu tivesse segurado até hoje, teria sido um ganho de 520%. E isso, né, colocando na calculadora, eu investi aproximadamente R$1.000 na época. Isso, né, 520%. Um aumento de 520% teria transformado R$1.000 em 6.200. E foi mais ou menos isso que eu vi nessa época, bem aqui. Foi antes da pandemia, né? Eu tinha investido 1.000 e tava 6.000 na corretora. Eu achava aquilo ali incrível. Só que nós vemos, né, que caiu durante isso daqui tudo. E só agora que tá retomando os preços lá de 2021 e de 2020. Então aqui, para quem comprou, entrou só aqui, agora, aí viu, né, seu dinheiro retornando aqui em 2021 de novo, mas assim, quem comprou aqui, ó, nessas subidas aqui, só tá vendo o seu dinheiro retornar agora, depois de 3 anos. E a máxima histórica, né, é uma coisa assim, surreal, que é 25.000%. Vamos ver aqui quanto que teria transformado se você tivesse R$1.000 desde o início do Bitcoin. 25.000%. Se tivesse segurado até agora, quanto que você teria? Você teria transformado R$1.000 em R$251.000. Quando a gente tiver assim, né, já é uma coisa expressiva, né, mas vamos lá, se você tivesse R$10.000, isso teria transformado em 2.500.000. Mas assim, é difícil achar alguém que realmente guardou o Bitcoin durante todo esse tempo. É bem difícil. Porque imagina você ver 1.000 aqui no começo, né? Que ninguém conhecia o Bitcoin. Você vê seus R$10 virando 1.000. Você não venderia? Você vê seus R$1.000 virando 2.000. Você não venderia? Porque agora, né, eu vi R$1.000 virando 6.000, mas é porque eu já tinha esse histórico de que isso já tinha acontecido, né? Então foi tranquilo ver 1.000 virando 6.000 e não querer vender. Mas pra quando o Bitcoin valia centavos e você viu 1.000 transformando 2.000, você não sabia pra onde ia. Então assim, é muito difícil ter alguém que carregou isso daqui desde o início de 2015 até agora. Nós temos muitas pessoas, assim, que perderam suas senhas, então acho que só essas pessoas que continuaram com o Bitcoin desde o começo até hoje. Enfim, vamos continuar aqui. E a carteira própria, né, que é aquilo que eu não tenho muita experiência, não posso falar muito pra vocês, porque eu nunca tirei minhas criptomoedas da corretora e coloquei na carteira própria. Eu só sei que existe a online, que são chamadas de hot wallets, e a offline, que são chamadas de cold wallets. Uma coisa que eu sempre soube é que o maior risco da carteira própria é, assim, que a carteira, sendo a carteira própria, é aquilo, né, de finalmente your keys e your coins, que já que você tem a chave, né, a senha, então elas são realmente as suas criptomoedas, não estão na corretoras, e seria um ativo inconfiscável. Essa questão de Bitcoin ainda é bem complexo pra mim, vocês podem ver, né? Eu tenho algum conhecimento pelos quase 4 anos que eu tô investindo, mas ainda é muito complexo. Assim, um ponto negativo que eu sei desde quando eu comecei a investir é que a gente escutou muitas histórias por aí, é que se você esqueceu a senha, você perdeu. Não tem nenhuma porta que você pode bater. Como você esquece a senha no banco, você vai lá no banco, esqueci minha senha, queria trocar. Não tem um lugar onde você vai fazer isso com Bitcoin, porque é um ativo descentralizado, não tá na mão de nenhum governo, nenhum banco, nada. E também nas carteiras online, nós temos os riscos de hackers roubarem os seus Bitcoins. Mais de 745 bilhões de Bitcoins estão trancados em carteiras esquecidas. Então imagina aquele cara que comprou aqui quando o Bitcoin valia centavos, né? E ele guardou essa senha aí. E agora ele se lembra, não, eu guardei esse Bitcoin aqui. Só que ele esqueceu a senha. Como eu disse, não tem nenhum lugar que você pode recuperar isso. Já era, perdeu. Também temos aqueles casos das pessoas que tinham, morreram, não anotaram a senha em nenhum lugar, e aí os herdeiros não tem como recuperar esses ativos. Então esse é o risco de você investir direto na carteira própria. Diferente se você estiver investindo pela corretora, né, e ela não falir, que é o maior risco da corretora, você pode ir lá na corretora e recuperar sua senha. Investir pelo ETF, tá salvo na corretora, você tá investido ali no seu nome, na bolsa de valores. Atualmente eu considero saudável ter 5% na carteira, essa daqui é a minha posição atual, vou mostrar pra vocês. Hoje eu tenho isso de Bitcoins, 70% Bitcoin, 30% Ethereum, que é uma composição que eu quero ter mesmo. Eu acredito mais no Bitcoin do Ethereum, é a mais antiga, é a mais confiável. E Ethereum pra mim é a segunda mais nesses dois fatores. E assim, atualmente eu tô... É difícil eu computar a minha rentabilidade, porque igual eu falei, né? Investi de 20 a 22 na Bitcoin. Depois eu troquei pra Nubank, porque eu queria dar uma simplificada nos meus aplicativos, não queria ter tantos. Aí depois, como eu já tinha rico também, eu fui transferir pra C-Stage. Aí a C-Stage parou de negociar Bitcoin, eu tive que voltar pra Nubank. Se assim, hoje na Nubank eu tenho 40%, né? Que é praticamente o ganho aí dos últimos 6 meses, como a gente vê aqui, né? Então, né, mais ou menos ali em dezembro que a C-Stage parou de negociar e transferir para Nubank, atualmente essa daí é a porcentagem de valorização que eu tenho. Mas antes disso, eu já tinha tido uma valorização de mais ou menos de 47% na C-Stage, no período que meus bitcoins ficaram lá, né? É difícil fazer essa conta, né,
de quanto meus bitcoins renderam. Com certeza, eu acho que uma das principais armadilhas do Bitcoin, além dessa questão de várias empresas, pirâmides, fantasiar de empresas de Bitcoins. Então, assim, para você investir, você tem que confiar bastante no lugar que você está investindo. Você tem que pesquisar a procedência, ter confiança. Um atalho nesse caminho para mim foi investir direto pelo Nubank, né? Porque como eu tenho uma confiança no Nubank, hoje atualmente é um dos maiores bancos do Brasil e vem crescendo e está aí no mercado já há alguns anos. Então, eu transferi essa credibilidade do Nubank para investir direto lá. Por eles. Vocês puderam ver aí, cada forma de investimento tem os seus riscos. Por isso, assim, que uma locação que eu fico confortável em bitcoins é não ter mais do que 5%. Assim, atualmente eu acho que eu vou chegar a ter mais de 5%, né? Porque nós estamos aí numa super alta e eu não sei até onde que vai, eu não pretendo vender nem tão cedo, a não ser que eu veja, assim, esses 2 mil virando 50, 100 mil, aí eu não sei, acho que eu venderia, mas sempre tem aquele risco, né? Desses 10 mil virarem 50 mil e eu vender. E depois se virar 500 mil. Aí eu vou ser um eterno arrependido. Mas nós sabemos também que o investidor, muitas das vezes, é esse eterno arrependido. A gente sempre se arrepende de não ter comprado mais. Por exemplo, eu já tenho menos de 5% da minha carteira. Se eu tivesse colocado tudo no Bitcoin, sim, é uma loucura, poderia perder tudo, poderia, mas aí meu patrimônio teria multiplicado várias vezes. Então, assim, isso poderia ser um arrependimento. Então, assim, você tem que estabelecer o máximo. O meu máximo é 5%, a não ser, assim, que eu comprando, né, seja 5%, agora vai ter essa valorização e eu vou deixar ver onde que vai dar, não vou ficar comprando mais. Agora nós temos investidores, assim, que o Bruno Perini, por exemplo, né, dizia que o máximo dele era 20%, aí com essa subida que teve, já tá 85% do patrimônio dele. Provavelmente ele vai ganhar muito dinheiro, mas, assim, também é muito risco, né? Igual ele falou, esse dinheiro, se ele sumisse, ele já não afetaria nada o padrão de vida dele hoje. Então, assim, você tem que investir o que você considera confortável. Se é 1%, então investe só 1%, que é aquele dinheiro ali que pode multiplicar várias vezes, né, ser exponencial na sua carteira, como também, né, se você perder tudo, esse dinheiro vai fazer você passar fome. Então, né, abaixa a sua exposição. Então, em outubro do ano passado, a gente recebeu um comunicado no aplicativo, né, da Rico, que a X-Stage pararia de negociar os criptoativos. Você tinha que vender sua posição até 15 de dezembro, senão em 15 de dezembro seria vendido a mercado. E depois você transferiria para sua conta digital na Rico, e aí você poderia fazer o que você quisesse com esse dinheiro. Como eu estava vendo aqui, né, que o Bitcoin estava nessa alta aqui, vamos ver, um ano atrás, foi mais ou menos aqui, né, outubro até 15 de dezembro. Então, olha só. Tínhamos um aumento de 54% nesse momento que a Kiko disse que não iria, que a State falou que não ia mais negociar na Rico. Então imagine quem vendeu ali em meados de outubro e não reinvestiu em Bitcoin, né, por causa dessas questões burocráticas e administrativas de onde investir, ficou, né, sem ganhar essa valorização de 54%. Como eu estava apostando em Bitcoin, eu estava vendo que estava nessa tendência de alta, eu deixei para vender nos últimos dias, né, por dia, e passei no mesmo dia para outra corretora, para o Nubank. Então eu não perdi nenhum dia de valorização e fiquei investido em criptomoedas todos os dias. Faz parte, né, da minha estratégia de alocação, pelo menos 5% ali, e manter investido. Se perder, né, não é um valor que vai representar tanto, mas se multiplicar por várias vezes, com certeza será muito positivo para o meu patrimônio. Esses são os meus comentários sobre o Bitcoin. Para você que quer aprender a investir por ETFs, tem esse vídeo aqui do Investindo na Prática, comprando uma cota de Hash 11 para a carteira do meu filho. Então, deixa aí nos comentários se você investe em Bitcoin e se você faz isso por ETFs, direto na corretora, ou se você já é mais avançado nesse assunto e guarda suas criptomoedas direto na sua carteira própria. Então, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos, orçamento, finanças, já se inscreve no canal e deixa seu like aí e ativa as notificações para você receber o aviso de quando eu lançar os novos vídeos. E até o próximo vídeo.